Olha ele aí. Fala, Zico! Boa noite, Zico! Boa noite, Zico. Boa noite, Cereto, Saraiva, Mota, Bob Faria, turma boa, prazer grande aí estar com vocês. É porque aqui fica tudo pequenininho, aí eu tenho que botar o óculos. Tá que nem eu, velho. Tá tranquilo. Estamos nessa também, passa para todo mundo, né? Mas, o primeiro lugar a ser atingido é a vista, né? É verdade. Mas, depois dos 40 já foi, não tem jeito. Que eu queria contar só de bastidor, assim, né? Primeiro agradecer, te dar boa noite e agradecer muito você ter aceitado estar aqui com a gente. Assim, eu tenho 46 anos, né? Então eu não convivi com o Zico como atleta e eu como jornalista. Então eu cresci sendo um fã do futebol do Zico. E com o passar dos anos, eu já trabalhando, eu acho que fiz uma pesquisa, Zico, eu acho que eu fui o repórter que mais cobriu o Jogo das Estrelas. Deve ter sido uns 10, 12 anos. E o que é legal é que você vê o Zico, você acaba conhecendo os filhos dele, né? O Júnior, o Bruno, o Thiago considera um amigo. Pô, o Thiago eu vi tentar a carreira no Flamengo, depois jogou no Madureira, cobrir jogo com o Thiago. Então, assim, meio que acompanhar a vida inteira da família, né, Zico? Tal. Então, é muito bom. Agora, pessoal, então eu já vou fazer a primeira pergunta aqui e depois a gente vai revezando, tá? Ô, Zico, eu sei que você tem uma relação boa com o Landim, até você ontem estava na Gávea autografando um livro, né, sobre todos os seus gostos pelo Flamengo e tal. Mas eu vou te fazer uma pergunta direta, Zico. Se você tivesse o poder da decisão, trocaria o Dorival pelo Vitor Pereira no momento em que houve a troca? Não trocaria, não. De jeito nenhum. Eu acho que confundiram aquele final de campeonato, onde, é lógico, você tem que estar sempre aí firme, principalmente quando o Flamengo tem uma condição de um gasto grande na parte financeira, e você atingir segunda posição é sempre importante. Eu acho que esse é o único problema que possa ter acontecido. E é normal, você ganha 2 dos campeonatos importantes. Sabe que se o Flamengo ganhasse todas as partidas, não ia ser campeão, porque o Palmeiras estava num momento importantíssimo e bem, e por isso foi campeão merecidamente. Então, o que eu acho é que analisaram o problema dele pelos aqueles últimos jogos, que precisa se entender. Pô, quando você ganha uma Libertadores, que é uma competição que gera uma tensão muito grande, tá? E esse era o objetivo principal. Você ganha uma Copa do Brasil que gera outra tensão, que te leva também para a Libertadores do outro ano. Então, eu acho que você... a gente já tem aquele ditado, do olho grande não entra na China. Você querer tudo de uma vez. Cara, repartir o bolo faz parte da vida. Então, você não pode estar achando que houve um relaxamento, que houve uma falta de comando em relação à questão do time não ter se apresentado bem. Todo mundo vem elogiando muito. E era o pessoal que vinha jogando no Brasileiro, e eles estavam ganhando. Mas depois das conquistas, é lógico que houve uma queda. Poxa, tiraram dos ombros aquelas responsabilidades de 3 campeonatos, ganharam 2. Então, eu acho que o Landim, pelo que a gente vê de fora, o Landim tem uma confiança muito grande naqueles que comandam o futebol. Então, poxa, certo ou errado, ele apoiou a decisão dos caras que ele colocou lá. Então, mas na minha visão, eu não trocaria. Não trocaria, continuaria, porque com certeza a situação seria outra em relação ao comando ao comando do Dorival. Nada contra quem veio, nada contra o Vitor Pereira, tá? Que fez um grande trabalho no Corinthians,
e estava indo muito bem. Então, a capacidade dele independe do pensamento. Eu, por tudo que o Dorival fez, pegando o Flamengo num momento complicadíssimo, fez o que fez, não tirou o Flamengo do buraco, ele conquistou com o Flamengo. Então, eu acho que não foi legal a saída dele. Até porque, né, Zico? Acho que é a primeira vez que acontece isso de um técnico ser demitido depois de ter ganhado Libertadores da América, que é a obsessão de 10 entre 10 clubes do Brasil, e ter ganhado a Copa do Brasil, né? E foi demitido. E aí o Flamengo contratou um técnico que não ganhou nada, né? Não ganhou absolutamente nada. Mas, ô Zico, eu começo com uma pergunta muito fácil para você responder. Quem vai ser campeão do mundo, Flamengo ou Real Madrid? Essa é fácil. Flamengo. Estarei indo para lá, recebi ontem, não tinha mais pensado em ir. Aí ontem recebi um convite muito especial por parte da FIFA para representar o Flamengo, né? Que eles agora estão com esse projeto de levar lendas lá das equipes, seja na Champions, seja no Mundial, seja na Copa do Mundo. Então, me fizeram esse convite, ficou muito honrado, e domingo estarei embarcando lá e costumo ser vencedor quando vejo o Flamengo jogando. Mas é o Real Madrid que está do outro lado. Não vai faltar lá. Não, sim, mas se você tivesse em campo, eu ficaria mais tranquilo, mas é o Real Madrid que está do outro lado. Não importa, contra nós era o Liverpool também. Não tinha problema. Real Madrid, a gente esteve lá no Ramon Carranza também 2 vezes e o couro comeu para eles. Vai, Bob. Bom demais. Confiança é tudo, ainda mais de quem está vindo, né? Que é o Zico. Você falou em lenda, e sim, eu acho que a minha geração, assim, que começou a prestar atenção, muita atenção no futebol a partir de 82, e o time de 82, para mim, você era o protagonista num time só de protagonistas, né? Obrigado. É um time absolutamente espetacular, o time de 82. E ficou marcado no coração de todo mundo aquele time, mesmo não tendo vencido, né? Agora, eu queria contar um caso rapidinho e saber a sua versão da história. É sobre a Copa de 86. Há coisa de 2 semanas, eu entrevistei o Neylor, Dr. Neylor Lasmar, que se conhece muito bem. Claro. Não só foi médico seu na seleção, mas também cuidou muito em outros amigo momentos. Pessoal, né? Isso. E Dr. Neylor me contou uma coisa que ele disse o seguinte, sobre 86. Ele disse que ele estava por um cabelinho, por um fiozinho para te cortar da seleção, porque você estava machucado e tal. E aí o Tele falou para ele: doutor, eu preciso do Zico de qualquer jeito. E ele falou: tá bom, então nós vamos fazer um esquema e nós vamos levar o Zico e tentar colocar ele em condição de jogo quando você precisar. Foi assim a história? Olha, o que eles conversaram, eu não sei, não posso te dizer. O que aconteceu foi que eu tinha lesão no joelho, tinha que fazer a cirurgia, eu tinha um cruzado com problema, então eu estava fazendo um trabalho de reforço muscular, e os treinamentos lá na Toca da Raposa, e se eu fosse operar, aquela cirurgia levava, naquele período, eu levei 9 meses para voltar a jogar, mas jogar bem mesmo, com a cabeça boa, mais de 1 ano. Até movimento, tive que mudar muita coisa, exercícios especiais. Então, eu voltei a jogar naquele jogo lá de Recife, que foi, aliás, meus últimos gols pela seleção brasileira. Nós ganhamos da Iugoslávia de 4-3, eu fiz 3 gols. E veio quarta-feira o jogo contra o Chile, no Paraná. E eu, com 15 minutos de jogo, sozinho, uma bola veio, eu falseei e torci o joelho. Ali acabou o jogo para mim e voltamos para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu reuni com o Tele, com o Dr. Neylor, com o presidente, que era
O Julite Coutinho. O Nabi, não. O Nabi ele cheguei. Em 86 era o Nabi. E eu acho que Moraci, não sei se Moraci estava, é o Gilberto Tim, que era o preparador físico. E eu falei para eles, olha, a minha situação é essa, eu não está arriscado jogar 90 minutos e não acontecer nada, como está jogar um pouquinho, eu tenho essa lesão, eu quero operar, então não tenho condições de ir para a Copa do Mundo. E aí o Neylor deu a palavra dele em relação a isso. O problema é esse, falou com o Tele. Você dá condição de você tentar fazer isso, eu acho que você é muito importante para a seleção. E eu vou fazer, porque eu sou profissional. Agora, eu não estou no melhor da minha condição. Tem que treinar separado, tanto é que não dava, que eu tinha que fazer treinamentos especiais no México, e mesmo com o Tele, né, falando tudo isso, ele via que ele achava que eu deveria entrar sempre no segundo tempo. O Neylor e o Tim achavam que eu deveria entrar de início, acostumado a ser de jogar. Se desse problema, eu poderia ter a substituição. Agora, eu entrando depois, a substituição poderia ser perigosa, né? Do time até ficar com 10 se eu tivesse feito outra. Então, eu acho que aconteceu isso. E eu, acordava às 6 horas da manhã, ficava lá 2 horas e meia com o Moraci fazendo musculação, que era o tratamento que eu tinha que fazer. Mas no primeiro jogo eu fiquei no banco. No segundo, que eu ia jogar, na véspera, no treino, eu torci o joelho igual aconteceu lá no Paraná. Aí o joelho inchava, eu tinha que ficar 3 dias, o Neylor vinha, tirava o líquido ali para diminuir o edema. E aí a minha vida foi toda assim. Jogos de meio-dia, eu tinha que acordar às 6 para poder treinar e conseguir. E ainda tive o problema lá de entrar no jogo e aconteceu o caso de perder o pênalti e tal, e isso veio tudo na minha resposta, né? Se eu ouvisse meu coração de não ir, nada disso teria acontecido. Mas é a vida, Deus sabe o que faz, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E, lógico, muita gente, às vezes, quando não tem o que falar, vai nisso e tal, que você é isso, que você é aquilo, que a seleção perdeu por causa disso. Sempre querem arrumar um culpado nesses momentos complicados, né? Então, não tem problema. A gente carrega isso numa boa. Eu tenho as costas boas, fortes, para carregar isso sem problema. Mas é uma bobagem, né? É uma tremenda injustiça, né, Boa? Dentro de campo, você vai virar para outro cara e falar assim, não, vai você e bate o pênalti. Quem ia fazer isso? E o Zico fez o gol. E o Zico fez o gol de pênalti na decisão por pênaltis, que as pessoas se esquecem disso, né? E não fugiu à luta. Ele não fugiu. Dito, exatamente. Eu não quero ir. É porque o C não existe no futebol. E se o Zico não bate o pênalti no tempo normal e alguém vai lá e perde, todo mundo ia dizer, mas o Zico estava em campo e não bateu o pênalti. Então essa coisa não dá pra gente voltar atrás. Ô, Caco. Mas a história é boa, gostei de ouvir. Fala, Zico. Polêmica num simples jogo aí de Campeonato Carioca, o Ganso que estava batendo, ficar todo mundo cobrando. Entendeu por que o Ganso não bateu e tal. Então, Tem a do Neymar, por que não foi o Neymar primeiro na Copa isso, também? Imagina se numa Copa do Mundo. Quer dizer, isso aí, são critérios que eu falei ali só tinha um para não deixar eu bater nos pênaltis na disputa, que era o Tele. Você diz, não, você perdeu, não vai bater. Tudo bem, a gente tem que obedecer. Eu falei, Tele, não tem problema nenhum. Bateu, bate de novo. Vamos embora, vamos pro palco. Qual é o problema? Zico, hoje... Fala, Caco. Vai lá, Serê, termina aí. Não, esse exemplo é ótimo, esse exemplo do Calegari agora no Fluminense, porque o auxiliar técnico do Fernando Diniz disse, olha, não tem explicação o fato do Ganso não ter batido o pênalti estando em campo. Você imagina se acontece isso com o Zico não bate o pênalti? O mundo ia cair na cabeça dele, dizendo, olha, não tem explicação, e se alguém perdesse o pênalti, né? Não tem explicação o Zico não ter batido o pênalti, enfim. Agora é mais fácil falar para vocês uma coisa. Só teve uma vez na minha carreira toda que eu, dentro do campo, não bati o pênalti.
Foi um jogo antes, contra a Polônia, estava 3-0, eu sofri o pênalti, e o Careca estava disputando artilharia, estava no finalzinho do jogo, eu falei, pô, Careca, vai lá e bate, você está disputando artilharia, pô. Não vai mudar em nada agora se você perdeu ou não perdeu. Legal também. Entendeu? Vai lá e bate, ele bateu e foi um dos artilheiros da Copa. E eu vou falar para vocês, o Tele era um fio de esperança, né? E eu, se tivesse qualquer fio de esperança no lugar do Tele, você tem um fiozinho para ter o Zico na Copa. Leva. Claro. Entendeu? Não tem conversa, tem que levar. Não, Bob, e você lembrou a Copa de 82, o Zico, Sócrates, Falcão, Éder. Nossa, que loucura, que seleção brasileira Cerezo, espetacular. Leandro Júnior, Luizinho, Júnior. Oscar. Olha, é uma seleção espetacular. Falar nisso, Zico, naquela época a gente tinha uma numeração mais posicional, assim, o lateral direito era o 2, o zagueiro central era o 13, enfim. O camisa 10 era o 10. Hoje nós temos, assim, por exemplo, no Flamengo, o Gabigol é o camisa 10, mas o Arrascaeta é também um 10. Claro, no Flamengo já teve Carpegiani, que foi o técnico campeão mundial, camisa 10 do Inter, Zico 10 do Flamengo. Jogaram juntos no Flamengo e ele depois é o técnico do Mundial. Na sua opinião, Zico, eu coloquei isso na chamada, minha curiosidade. Quem é o melhor camisa 10 hoje do futebol brasileiro? Mas não precisa vestir a 10, pode ser um cara que jogue como um camisa 10. O 10 da posição, né? Da posição. Tem o Neymar, que usa 10, já joga na posição de 10. Ele joga o destaque do Neymar, toda a carreira dele foi tudo ali pelo lado esquerdo. É difícil você jogar numa posição e depois mudar e jogar de costa para o gol. Então, o Neymar sempre foi um jogador jogar de canto e vindo para o meio, algumas vezes recebendo no meio ali, mas não é aquele jogador que vem no meio o tempo todo de trás, recebe a bola, vai lá, arma, não é. Então, hoje, no futebol brasileiro, tem poucos que acabaram com essa posição também, né? Eu acho que os esquemas táticos faz falta, Zico, com essa posição. Então, por isso que você não vê camisa 10. Então, os números hoje é o que menos conta. Eu lembro que no futebol de São Paulo, o jogador que jogava do lado do centroavante, que era o chamado meia ponta de lança, em São Paulo era o número 8. Exceto o Pelé. Isso. Né? Você tinha o Leivinha, que era o parceiro lá do César, jogava com a 8. O Basílio, que era o parceiro lá do Geraldão, lá, era o 8. O do São Paulo também, que era número 8. Não estou lembrado o nome dele agora. Jogava do lado do Toninho. Quer dizer, o meio-campo. O Muricy não foi 8? Muricy foi 8. Muricy foi 8. Muricy, exatamente, que era o que jogava ao lado do centroavante. Por exemplo, o 10 era o Rivelino, o 10 era o Ademir da Guia, que era o 10 era o Pedro Rocha, era o Gerson, no São Paulo, que eram o segundo homem de meio-campo. Aqui no Rio era o contrário. Aqui no Rio, o 8 era o segundo homem de meio campo e o 10 era o meia ponta de lança. Então, era diferente. No Sul, o 8 era o ponta de lança, o 10 era o meio campo. Então, no Internacional tinha o Jair 8, Carpegiani 10. Exatamente, e o Falcão 5. O Carpegiani é que jogava atrás. Exatamente. E o Pelé é que mudou essa história toda. Né? E ele ficou como o 10 lá na frente, aquele segundo lugar do homem que estava do lado do Coutinho. E Zico, e o seu saudoso amigo Dinamite era centroavante, era 10, né? Era, mas aí chegou um certo tempo que os principais jogadores das equipes viravam 10. Passaram a usar 10. Então, por causa do Pelé, principalmente, né? O craque é o 10. Claro, tudo por causa do Pelé, é o cara que organizou tudo isso, né? Eu queria só pegar esse gancho do camisa 10, depois a gente volta ao assunto do Flamengo, porque a gente está com um camisa 10 aqui. Acabei não respondendo a tua pergunta. Quem é o melhor ele tá camisa driblando. 10 do Brasil? O Zico ele tá driblando. Driblou um, driblou dois, driblou três. A posição, sem dúvida, hoje é o Arrascaeta, no meu modo de ver.
Agora, ele não é brasileiro, né? Não, mas é o que joga no Brasil, é isso que eu queria joga saber. no Brasil. Né? O do Palmeiras também. O Rafael Veiga, né? Rafael Veiga. Espetacular. Então tinha que dar. Desculpa, Fernando. Então tinha que dar a camisa 10 para o Arrascaeta. Mas ele é escolha, né? O jogador escolhe a camisa, número. Hoje o número é o que menos importa. Mas a camisa 10 está bem representada com o Gabigol? Tá muito bem representada. Eu acho que o Gabigol no Flamengo, ele criou uma situação que eu acho que essa identificação que ele criou com a torcida do Flamengo, com o clube Flamengo, o respeito que ele tem à entidade, a entrega dele no campo, faz com que ele possa ter o direito de usar qualquer número de camisa, porque ele representa bem, ele entendeu o que é Flamengo. Aliás, uma grande parte dessa geração aí entende bem o que é Flamengo. Então, essa fome de vitória, essa fome de conquistas, está fazendo deles e fez dessa turma entrar para a história do clube em função disso. O Zico, a Simone Rosado está perguntando aqui, Caco, no nosso chat, sobre o possível confronto entre o Real Madrid e o Flamengo, e teria o Vinícius Júnior contra o Flamengo. Você imagina como é que vai ser isso? E eu te pergunto isso, e te pergunto também o seguinte, o Vinícius Júnior vai ser o próximo cara do futebol brasileiro? Porque hoje é o Neymar, né? O Vinícius já teve destaque na Copa do Mundo, mas ele vai ser, não sei se camisa 10, porque ele não joga na função, né? Não é na posição. Mas vai ser o próximo cara da seleção brasileira? Olha, ele continuando nesse ritmo que ele está no Real, a tendência é crescer cada vez mais, né? Eu acho que não só ele, mas o Rodrigo também. O Rodrigo, eles estão aproveitando muito bem esse momento de confiança que o Ancelotti tem dado para eles. Então, a parte profissional, a parte física, né, o momento que eles entram, o Vinícius ganhou a titularidade. O Rodrigo ainda não, mas, poxa, ele tem demonstrado que cada vez que ele entra, ele muitas vezes tem mudado a história do jogo. Então, isso é um fator importante, né? Porque uma vez ou outra, não. A continuidade ela é fundamental. Então, eu vejo os dois aí numa briga boa para seguir em frente aí nessa forma do brasileiro voltar a conquistar o título de melhor do mundo. Ô, Zico, falando em o próximo, o Endrick, você acha que ele realmente vai ser o que a gente acha que ele vai ser? Porque eu olho para esse garoto e falo, ele vai ser bola de ouro se ele não se machucar, se não desviar o caminho, não der problema na cabeça e tal, for bem orientado, esse garoto vai ser bola de ouro, porque é impressionante o que ele faz e a personalidade que ele tem com a idade que ele tem. Você vê esse mesmo potencial? A gente quando percebe isso, na questão do dia a dia, das entrevistas, a maneira como você se comporta perante a isso tudo que está acontecendo, de uma hora para outra, ele vira o destaque da Copinha, o grande nome, é vendido e é notícia no mundo inteiro. Então, o importante é ter essa tranquilidade para isso. O Vinícius Júnior foi um grande caso, porque não é fácil você sair. No momento que ele adquiriu a titularidade no Flamengo, ele foi vendido. E teve que voltar para o time B do Real Madrid. Você imagina, ele passou quase 2 anos, teve poucas oportunidades e se preparou bem, foi um grande profissional, um grande atleta. Aí, no momento que tem a oportunidade, ele vai lá e crava o nome dele. Então, eu acho que o Endrick tem um espelho muito importante para ele, nesse sentido, porque é diferente, né? Você chegar lá num lugar, é um jovem promissor, é uma aposta que é feita, e você também tem que saber conviver com aquilo que espera você lá na frente. Aqui no Palmeiras, todo mundo já conhece, vai ter a confiança e tal. Mas, quando ele chegar lá fora, no Real Madrid, que ele foi também, então,
Cara, e se tiver que acontecer a mesma coisa com o que aconteceu com o Vinícius, será que ele vai ter essa maturidade? No meu time lá no Kashima, teve um caso desse. O melhor jovem que era lá do Kashima, que jogou o Mundial em 2018 pelo Kashima, é tido como uma grande aposta. Aí vai para o Barcelona. Chega no Barcelona, fizeram o que fez com o Vinícius no Real Madrid. Ele não teve paciência, não jogou, se machucou, não se preparou. E hoje ninguém sabe onde é que ele está. E era tido como era um jogador, um moleque muito bom, com uma qualidade excepcional. Então, tem pelos dois lados. Tá? Tem aquele que aceita, você está titular absoluto de um time que está disputando o Mundial e, de repente, você está no time B, mesmo sendo o Barcelona, mas está no time B que você não disputa nada. Uhum. Então, isso você tem que ter a cabeça boa para esperar o teu momento, como o Vinícius Júnior fez. Caco. Boa. Fala, Caco. Não, teve uma pergunta interessante aqui, Zico, da Margarete Machado. Foi merecido o Palmeiras ter ganho o título recentemente? Foi um jogo maravilhoso, de muitos gols. Um jogo aberto, né, Zico? Foi merecido, porque Palmeiras é um time que, mesmo perdendo 2 jogadores importantíssimos, mas teve peça de reposição. Tem um treinador que sabe usar bem os jogadores, a qualidade dos jogadores numa final. E, lógico, foi um momento de oportunidades. O Flamengo, por exemplo, que quando empatou o jogo em 3-3, o Pedro entrou sozinho, o Gabigol de um lado, ele podia chutar no gol, podia dar o passe, ele fez o que não devia fazer, que é dar um drible para tentar fazer o gol. Então, eu acho que ali era um ponto importante de você virar o jogo, um time que teve 2 vezes na frente, e seria a hora do Flamengo estar na frente. Então, foi um jogo de lances capitais. Os que o Palmeiras fez, aproveitou. O que o Flamengo fez, o que o Flamengo teve, não aproveitou. Então, era muito normal, muito normal em jogos iniciais, iniciais de temporada, que saiam assim muitos gols, porque as equipes estão voltando, estão mais espaçosas. Eu acho que o Flamengo deu muito espaço no momento do jogo que não deveria. Então, eu acho que isso fez com que o Palmeiras não pode dar espaço para um time que tem 2 caras velozes na frente e 2 grandes armadores que o Palmeiras teve, que é o Rafael Veiga e o que fez os 2 gols lá, o Gabriel Menino. Gabriel Menino. Jogou Entendeu? muito. E, lógico, foram situações que você... acho que o quarto gol, o gol que decidiu, a meu ver, foi irregular. Que foi Houve interferência ali. Houve né, a interferência de tocar no goleiro, e eu acho que o Santos foi muito ingênuo. Ali, qualquer goleiro maduro se joga em cima, se joga na bola. Eu acho que mesmo não dava para pegar a bola. Ele não dava para ele tocar mais na bola no momento que ele esbarra naquele jogador que estava ali dentro da área. Era o Mike. Era o Mike, né? Uhum. Então, ali depois não dava para ele tocar na bola. Mas tem horas que você tem que se jogar na bola, cara. Vai na bola e tal, e entra nisso. Quando o jogador reclama, o nego diz que ele reclama demais. Aí, quando não reclama, diz que ele não reclamou. Pô, você ouvir o que o cara do VAR disse. O goleiro nem reclamou. Porra, que história é essa? Que o cara tem que falar isso de lá? Não importa se reclama ou se não reclama. Tem que ver, analisar o lance.
Então, reclamou à toa e tal. Agora não reclamou. Então, eu acho que, principalmente para aqueles caras que conhecem, né, das regras do jogo, que você dentro, num momento como esse, se você tiver em posição de impedimento, interferir na jogada, interferir no goleiro, é passível de anular. Então, não que o Palmeiras não merecesse ganhar, podia fazer gol. Antes teve um lance igual, acho que foi o Rafael Veiga que chutou no peito do Santos. Igualzinho o lance que aconteceu. Então, os lances aconteceram para ambos os lados. Por isso foi esse placar de 4-3. Em cima disso, Zico, eu acho que essa é a grande preocupação do torcedor do Flamengo, hoje falando mais de Flamengo. A gente continua vendo um Flamengo absurdamente qualificado, né? O Flamengo é muito qualificado, tem muita qualidade para resolver o jogo. Acho que é o time com mais jogadores espetaculares do futebol brasileiro, né? Que podem decidir um jogo. Mas tem o Gerson hoje no meio-campo, que é outro jogador espetacular, que ainda não está bem. Fundamental que esse jogo ele não jogou bem, né? Uhum. Isso. Então, queria que você dissesse isso. Ele foi um jogador que destoou em relação... É lógico que a gente, quando fala no Gerson, ele era um daqueles 5 que estava impossível de segurar, né? De arrastar os caras, levar a bola até dentro do gol, entrar na área, fazer o gol. Ele, no momento, ele só teve, acho que, uma jogada que ele entrou dentro da área, que foi uma bola no primeiro tempo pela direita e que alguém entrou, que chutou, e ele estava entrando no meio sozinho, era só rolar a bola para ele. Se não me engano, foi o Everton Ribeiro. Ele chutou meio de lado e que ele não viu, que se ele tivesse visto, ele rolava a bola, ainda mais o Everton, que deixa todo mundo na cara do gol. Ele não viu, o Gerson estava do lado dele, dentro da área, sem ninguém. Ele quis meter pelo lado de curva e acabou jogando para fora. Então, me parece que foi a única jogada que o Gerson entrou dentro da área do Palmeiras, porque ele tinha que ser isso, porque ele é o segundo, o Thiago Maia mais atrás, e muitas vezes o Thiago Maia que chegou mais do que ele. Ô, Zico, deixa eu te perguntar. Pode falar, Bob. Pode ir na bola? Pode. Em 82, a base da seleção brasileira era o Flamengo e o Atlético, né? E vocês jogavam juntos ali, eram amigos. Eu já perguntei para muitos protagonistas, né? O Júnior, meu amigo querido, com quem eu trabalhei durante tanto tempo, o Éder, o Cerezo, o Luizinho. Mas teve aquele jogo emblemático da Libertadores, né? O jogo do Serra Dourada. E eu já perguntei para muitos de vocês que estavam lá a versão dos fatos. O que aconteceu naquele jogo? O Wright estava realmente muito pilhado, ou ele não estava, ou ele fez o que tinha que fazer? Como é que você viu aquilo ali? Todo mundo estava pilhado. Não era só ele, não. Ali, Bob, aconteceu um lance que eu nunca vi na minha vida. Na minha carreira toda de profissional, eu nunca vi acontecer isso. É lógico que nós fizemos 2 jogos maravilhosos, tanto no Rio como em Belo Horizonte. Ambos 2-2, né? Então, não tinha porquê. E não pense vocês que a gente ficou feliz de passar para outra fase daquela maneira, não. Porque tanto o Flamengo como o Atlético tinham times capazes de passar e a possibilidade de quem passasse ali e ganhar a Libertadores era muito grande, porque os 2 times eram melhores do que todos os outros que tinham lá pela frente. O que aconteceu foi o seguinte: o jogo começou muito violento, falta daqui e dali, e com 10 minutos, 15 minutos mais ou menos, o Wright parou o jogo e chamou eu. Eu só não lembro se o capitão era o Cerezo ou se o capitão era o Chicão. Chamou os 2 capitães e falou claramente: vocês vão lá nos seus times, falem para os seus times que o primeiro que fizer uma falta por trás, eu vou botar para fora. Aí, tudo bem. Fui lá, reuni o time do Flamengo, do Atlético reuniu lá e falamos.
E aí aconteceu aquela jogada do Reinaldo. E quando eu olhei para trás, eu falei, porra, Reinaldo, você não, porra. Que era a única pessoa que eu não esperava que fosse fazer uma falta daquela. E ele veio e deu o carrinho por trás e eu sofri a falta. E foi no campo do Flamengo, cara. Não foi nem lá no campo do Atlético. E aí ele cumpriu o que ele falou. Botou para fora. Se tivéssemos hoje leitura labial, muitas coisas do que falaram ali, eu acho que ia dar razão para ele. Porque os caras, né, falaram daqui e dali, e aí cada um que falava, ele ia botando para fora. Entendeu? Então, foi uma coisa que aconteceu nesse sentido. Os caras estavam pilhados mesmo. E aí, cara, você não é homem de me botar para fora, de me expulsar, cara. Aí começa, né? Então, esse é um problema que a gente que está ali dentro do campo fica parado, a gente fica parado olhando, vendo tudo que está acontecendo. E foi uma pena, né? Eu acho que acabou o público não vendo um grande jogo, a gente passou ali aquilo ali, mas foi o que aconteceu. Então, eu não lembro, acho que você nunca viu um juiz pedir para o capitão do time e chamar os jogadores para falar alguma coisa. Zico, sabe que Boa história. Eu adoro histórias. Eu ia puxar uma aqui, sabe que o espírito do nosso programa aqui é puxar um pouco de cada região. Por mais que a gente fale de todo o Brasil, eu represento um pouco do Sul, o Cereto São Paulo, o Saraiva Rio de Janeiro, e o Bob trouxe as histórias de Minas Gerais. Eu lembro de um jogo no Beira-Rio, Internacional e Flamengo, eu não sei o que tu tinha, que tu tava com um olho só. Lembra desse jogo, Zico? Eu tive um período de conjuntivite. O Zico jogou com um olho só e virou o jogo pro Flamengo. Você imagina se Flamengo estivesse enxergando bem. 1-0 pro Flamengo. O Inter vira o jogo com a pressão da torcida, porque o Beira-Rio tem isso. Aí na saída de bola, o Zico já faz o gol e depois toca para alguém. Eu não me recordo bem, mas é impressionante. Lembra desse jogo, Zico? Com um olho só. Lembro. O Zico acabou com o jogo. Eu fiz o primeiro gol e de cabeça. O que aconteceu, eu estava com conjuntivite e o meu companheiro de quarto era o Raul. Eu tive que ficar sozinho para não passar para ele, né? E ficava separado dos jogadores, comia separado, comida no quarto e tal. Estava em isolamento. E aí eu estava praticamente com quase os 2 olhos fechados mesmo. Aí um foi melhorando e tal. E eu falei, vamos lá para o campo, para quando chegar lá com os refletores, ver se está tudo bem. Aí um estava meio fechado, mas o outro estava legal já. E aí melhorou um pouco. E aí eu falei, não, dá para jogar, vamos embora, vamos jogar. Pô. E eu fiz 1-0, o Inter virou, e eu tive um segundo gol, dei o passe para, acho que foi o Reinaldo, se não me engano, a bola veio, eu rolei para ele, ele empatou o jogo, e depois o Vitor fez o 3-2. Então, foi realmente isso que aconteceu. Eu tive uma crise... várias demorou a passar. Eu vira e mexe, estava com conjuntivite e tal. A minha família aqui, alguns pegaram também. Então, foi isso que aconteceu. É o Zico Pirata que ganhou do Internacional, essa história, então. Sabe o que a gente não perguntou ainda, pessoal? Sobre seleção brasileira. Essa era que eu estava na agulha. Pode fazer isso. O cargo de técnico da seleção, esse cargo está vago, né? Guardiola, Ancelotti, Zidane, isso não vai acontecer. Parece que não vai acontecer. Né? E a gente parece que tem negativa, né, Sarai? Parece que eles estão dando... Ninguém fala abertamente, mas parece que ninguém está querendo pegar o abacaxi. Aí, Zico, o que a gente ouve aqui? Já se falou do Fernando Diniz, o Abel Ferreira agora. Você tem alguma pista, Zico? O que você acha que vai acontecer? Tem algum outro nome que não está sendo falado?
Olha, você vai me desculpar, mas não tenho não, cara. Não tenho não. O que eu posso te dizer é que eu não sou contra a treinador estrangeiro. Seria leviano da minha parte, porque foi o treinador estrangeiro que me lançou no profissional, Fleitas Solis. Então, já tivemos muito e estamos tendo treinadores estrangeiros no Brasil. Hoje, acho que não seria nada demais, porque a seleção brasileira, pelos critérios, são todos jogadores que jogam no estrangeiro, lá fora do Brasil, então estão acostumados com o tipo de trabalho. Agora, eu acho que tem que se ter uma definição. Eu acho que para vir para uma seleção brasileira um treinador estrangeiro, tem que ser um que não seja contestado de maneira nenhuma. Abel Ferreira é um bom nome? O meu nome seria, para mim, o Ancelotti, né? Uhum. Que é o cara que conhece bem o jogador brasileiro, gosta do jogador brasileiro, gosta do futebol brasileiro, né? E não é à toa o que ele está fazendo no Real com o Vinícius e com o Rodrigo. Sabe utilizar a característica do jogador brasileiro, é um cara muito maduro, viveu todas as coisas dentro do futebol, então eu acho que poderia ser um Klopp, um Guardiola, que são caras que são nomes, tá? O Abel está fazendo um trabalho no Brasil que também realmente pode vir a ser um dos candidatos. Como eu acho que nomes como o Dorival, como o Cuca, como o Renato, são nomes incontestáveis porque passaram, assim como foi o Tite, por competições dificílimas, viveram grandes decisões em todos os sentidos. Então, seleção brasileira são caras que têm ter tido essa experiência para tomar certas decisões. Eu penso sempre na meritocracia, que é uma palavra que eu tenho até dificuldade de falar, mas eu acho que você, em qualquer cargo, é sempre muito importante você ter a tua produtividade. O que você fez para chegar até ali? Eu acho que até a presidência da República deveria ser um grande exemplo. O que você fez para chegar até ali? Tem escalas? No estudo não é assim? Na faculdade não é assim? Você, para tirar um diploma de técnico, não tem que fazer esse curso lá? Você, para chegar a ser um advogado, não tem que passar lá por todos os cursos, estudar não sei quantos anos? E eu acho que em todos os setores deve ser assim. No futebol não pode ser diferente. Então, o cara treina lá desde a base, ganha aqui, ganha ali, ganha campeonato regional, ganha brasileiro, ganha Libertadores. Cara, o que você quer mais para ir para uma seleção? Aí vem um para a seleção, me desculpe, o Dunga, o Falcão, que jogou comigo, mas nunca foram treinadores e, de repente, chega no cargo máximo de treinador da seleção brasileira. Ótimos jogadores, capitães, tudo bem. Mas eu acho que não é a questão deles não terem a capacidade. É a questão de outros terem mais méritos que vivenciaram desde cedo a profissão para poder chegar no grau maior, que é a seleção brasileira. Então, eu acho que isso é uma injustiça grande com muitos treinadores de futebol. Quanto tem uns caras que mais vencedor como o Muricy e não chegar na seleção brasileira? Cara, não tem sentido isso, tá? Então, e na hora que chamaram ele, fizeram o que fizeram com ele, né? Então, eu acho que isso, para mim, o meu pensamento sobre essa questão é essa. Essa resposta... Tem combinado com o Zico. Só uma última, Pedro, só uma última. Não, então, mas ele pediu para ficar 40. Deu 40 agora, Zico. A gente pode fazer uma última... Acréscimos. Não, sobe os acréscimos aí, ó. Sobe a plaquinha. Sobe a plaquinha aí, vai. Sobe a plaquinha aí, Vou fazer mas eu prometo...
Uma Eu para prometo- cada. Sobe a plaquinha aí, uma de cada um, vai. Eu prometo que você rapidinho, não é nenhuma pergunta, na verdade é uma provocação, Zico. Eu fico pensando nessa tua resposta, que é maravilhosa. Eu acho que essa resposta do Zico, ela tinha que ser reprisada em todos os programas de televisão, sabe? É que a televisão não vai mostrar essa resposta do jeito que deveria ser mostrada, porque a televisão tem lá os seus interesses e a gente sabe disso. Mas aí eu pergunto, já fazendo uma provocação, por que o presidente da CBF, fico imaginando, eu sou o presidente da CBF, a primeira coisa que eu faria era ligar para o Zico. Ô Zico, você tem alguma ideia de quem pode ser o técnico da seleção brasileira? Não só para o Zico, mas para o Rivelino, para grandes nomes do futebol mundial. Por que será que só ligam para o Ronaldo, só ligam para o Kaká, só ligam para o Cafu? Nada contra, os caras ganharam também são campeões do mundo, etc e tal. Mas, pô, ô Zico, por que esse pessoal do Penta tá mandando tanto assim na CBF, a ponto de interferir na contratação do novo técnico? E por que não ligam para você? Se é que não ligaram para você, pode ser que tenham ligado para você. Por que não ligam para você, por exemplo? Não ligaram, não. Não ligaram, não. Não, realmente, quem ganha no Brasil tem sempre mais preferência, né? Isso aí é público, notório, é normal. Eu lembro que, quando o meu centro de futebol completou 1 ano, eu fiz uma das maiores festas, que me deu o maior orgulho, de poder levar lá no meu centro de futebol quase que 90 jogadores que jogaram todas as Copas do Mundo pelo Brasil. Então, a gente deu um troféu a cada um, né? E fizemos lá, alguns quiseram jogar, fizeram um jogo. Então, do Pelé ao Zizinho, ao Nilton Santos, ao Barbosa, foram jogadores de todas as Copas do Mundo. Foram lá, desde a de 1930, que tinha um jogador lá, eu não lembro agora o nome, 34, 38, todos foram. Domingos da Guia, com o Ademir da Guia, foi um negócio assim emocionante. Eu lembro do Barbosa, né? Me dá um abraço e falou: pô, primeira vez que eu estou saindo e sendo homenageado desde 1950. Isso aí era 96. Então, cara, a gente homenageou quem disputou Copa do Mundo pela seleção e nem quem ganhou pela seleção. Então, esse é um grande problema do Brasil, né? Quando ganha, o nego oferece uma série de coisas e dá um presente daqui, tudo. Então, é lógico que tem o direito de serem consultados pela filosofia e pelos critérios, né, esses que ganharam. Então, eu acho que isso tem muito disso. Eu acredito que poderia-se ter um conselho, né, de gente sem interesse, que está querendo ajudar. Você ouvir, não custa nada ouvir, depois toma decisão. É igual o técnico. Eu, como sou técnico de futebol, tenho minha comissão técnica, eu vou lá e converso com todos eles, é isso, o que você acha disso e tal, tá? Mas a decisão é minha. E a cabeça minha que vai rolar. Eu não posso ficar tomando a decisão que o outro tomou. Nada. Então, a decisão é minha, seja para convocar, seja para cortar, seja para fazer o quê? O treinador tem que ter esse poder. Então, agora, você tem uma confiança, não tem uma comissão técnica, que você tem que confiar em todos eles. Houve isso e tal, eu não sou goleiro, tenho treinador de goleiro para cá. Quem que está melhor? Estou vendo nos treinos e tal. Vamos dialogar para você chegar a uma conclusão. Mas você que tem que chegar à conclusão. Entendeu? Então, eu acho que poderia-se ter um grupo de pessoas que pudesse dar uma contribuição nesse sentido. Fosse chamado num momento, nada, não tivesse nenhuma participação, nenhuma remuneração, nem nada, não é de interesse, mas de pessoas com certa experiência dentro do futebol, dentro da área, né? Porque tomar certas decisões é muito difícil para quem não conhece, né? Pois é. Bob? Foi eu na bola? Vai na bola, Bob. Aqui, essa é fácil de responder. O Flamengo do início da década de 80, o Flamengo de 2019. Flamengo sempre na minha época.
É o Flamengo que tem o Zico, pô. É Não precisa nem lógico. terminar. Flamengo do Zico. Não precisa nem terminar, né? Eu acho que eu não gosto de fazer comparação de nada. A única coisa que eu vejo eu já falei aqui antes, entre a nossa equipe e essa equipe de agora, é a fome de conquista. É a vontade, a dedicação de estar, não se acomodar e querer sempre mais. E esse era o nosso lema, entendeu? Por isso que a gente marcou história. E, graças a Deus, o Flamengo é o que é hoje, graças àquela geração. Aquela geração foi uma geração que deu o pontapé inicial para hoje o Flamengo ser chamado de nação. Caco. Zico, para fechar aqui, falar um pouco em relação à comparação com o futebol brasileiro, os times brasileiros. O Flamengo e o Palmeiras decidiram a Supercopa, estão na ponta do Brasil. A gente fala do Atlético Mineiro, trocou o técnico. Quem mais vem por aí nessa temporada que está esperando um bom trabalho? Tem o Grêmio com o Soares, o Mano Menezes no Internacional, o Cruzeiro voltou da segunda divisão, o São Paulo se reinventando com o Rogério Ceni. Não esquece do Corinthians. Não Bom, pensei que você esqueceu do Corinthians. Ah, que isso. Tem o Corinthians que ganhou o clássico agora, né? ganhou o majestoso. Olha o Corinthians Falaram chegando. tanto do Diniz na seleção e estão esquecendo do time dele, pô. Tá vendo? Tá Mas vendo? perdeu para o Botafogo, tem o Vasco que já perdeu. Quem é que está aí na parada, Zico? Eu acho que esses campeonatos regionais, para mim, não são parâmetro para o brasileiro, não. O brasileiro é muito diferente, muito complicado. Cara, é um clássico em cima do outro. Você tem mistura de competições importantes como a Libertadores e Copa do Brasil. Então, tem times que abandonam uma competição. Quantos times já abandonaram o brasileiro e para escolher outras competições? Eu lembro que uma vez eu falei isso para o Renato, na época que ele ganhou a Libertadores, que o Grêmio, o time que tinha, com o plantel que tinha, podia ter se ligado mais no Campeonato Brasileiro e abriu mão do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro, isso aí já ficou provado em números e estatísticas, que é o campeonato mais difícil do mundo. Sim. É um campeonato que você tem 10 times que podem chegar em primeiro ou pode chegar em 10º. E muitas vezes até lutar pelo rebaixamento. Porque não é mole, é clássico em cima de clássico, cara. Então, são rivalidades que existem. É impressionante isso. Então, eu acho que o Flamengo e Palmeiras estão na frente, sem dúvida. Um degrau acima. Mas 2 abaixo já tem ali um bom pelotão. Quem, por exemplo? Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro é um time que pode se recuperar. O Fluminense, que chegou muito bem no campeonato, né, do ano passado. E esses aí que foram mais citados, né? O Grêmio, talvez, disputando com pensamento só no brasileiro, possa ter uma outra participação como nesses últimos anos aí, né? E por causa disso acabou sendo rebaixado, né? E lutou ano passado para poder subir. O Internacional ano passado vinha fazendo bem, mas teve altos e baixos, teve mais baixo no momento mais importante da competição e, por incrível que pareça, dentro de casa, perdeu os maiores pontos dentro de casa, que é uma coisa difícil. O Internacional sempre foi muito difícil de ser batido lá no Beira-Rio. Então, eu vejo aí, não vejo assim nenhum time que possa despontar diferente desses aí, não. Pessoal, como eu não fiz a minha última, eu vou fazer então a última mesmo, não é papo furado, não, Zico. É questão de nível do futebol sul-americano e nível do futebol europeu projetando o Mundial de Clubes. Eu acho que nas seleções, como a Argentina foi campeã, esse debate ele até pode diminuir um pouco. Mas nos clubes a diferença é de grana. Então é incomparável, mesmo o Flamengo sendo a potência que é no Brasil, incomparável com o que é o Real Madrid.
O quanto longe você acha que tecnicamente estão Flamengo e Real Madrid? E se você de fato acredita que o Flamengo possa ser campeão mundial de novo, que é o grande desejo, o grande sonho da nação rubro-negra, Zico? Não, eu acredito. Eu acredito que o Flamengo está numa boa condição e principalmente porque fisicamente está melhor do que quando foi disputar o Mundial lá com o Liverpool, que estava se arrastando um pouco na parte física. E, inclusive, ainda houve uma parada depois do Campeonato Brasileiro, muita comemoração daqui, e você vê que o Flamengo sofreu no primeiro jogo contra o Al Hilal. Então, se o Diego não faz umas 2 defesas ali, primeiro tempo a vaca podia ir para o brejo, já no primeiro tempo. E aí o Jorge Jesus teve que tirar Arrascaeta, Everton Ribeiro, por problemas físicos, e o Flamengo perde muito da criatividade sem esses 2 jogadores, mas foi um jogo igual. O Liverpool teve 1 ou 2 chances, o Flamengo também, e os 90 minutos foi 0-0. E o gol foi acontecer lá no finalzinho, faltando 1 ou 2 minutos, não sei. Então, eu acho que o Real Madrid não está aquele Real que a gente viu de outras épocas, mas é um time que você não pode errar. É erro zero, é jogo de erro zero. Se você errar contra o Real Madrid, como errou contra o Palmeiras, em espaços, eu digo errar não é falha humana também só, não. Errar em posicionamento, errar em marcação, nessas coisas todas, né? Espaço demais. Você tem horas que você tem que saber fechar a casinha. Né? Não é aquela coisa, o Flamengo é um time ofensivo. Nosso time era ofensivo pra caramba, né? Mas jogou 5 decisões, a gente só tomou gol contra o Atlético Mineiro. Liverpool foi 3-0, o Cobreloa foi 2-0, o Grêmio foi 1-0, o Santos foi 3-0 e só o Atlético foi 3-2. Então, não é porque você tem hora que tem que saber o potencial do adversário, segurar ali e dar o teu bote na hora certa. Então, eu acho que não é só ficar com a bola ou ser ofensivo e tal. Tem hora que tem que saber segurar o jogo. Então, eu acho que o Flamengo precisa estar atento no primeiro jogo. Pode pegar o time da casa, que não é fácil, jogar lá com lá no Marrocos com aquela torcida contra. Eles vão sentir o que os adversários sentem quando jogam aqui no Maracanã. Então, se for o Al Hilal, é até melhor. Tá? Agora, eu acho que a possibilidade de dar Flamengo e Real numa final é muito grande. Amigos, que entrevista espetacular seria. Sensacional. Só desejar ao Zico boa viagem, então. É domingo que ele vai. E lembrar que ele faz 70 anos em março. É dia 3, né, Galo? Dia 3. Quem está contando? Então, parabéns adiantado aí. Garoto, obrigado. parabéns. Um abraço para vocês Zico. aí. Sucesso na continuidade aí desse programa no canal, que eu sei como é complicado. Curtiu, Galo? Hein? Curtiu? Gostou? Foi legal. Falei demais, mas... Não, essa era a ideia. Mas você é o convidado, Zico. Valeu, Zico. Abraço Valeu, aí. Galo. Valeu. Obrigado.